Olá, pessoal. Nessa videoaula, nós vamos falar do cimento Portland. Na verdade, a gente vai falar de maneira geral a questão do cimento. Bom, o que seria o cimento? O cimento, ele é um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou ligantes que endurece sobre a ação da água. Essa ação aglomerante, a gente vai ver de outros materiais essa propriedade. Tanto a cal quanto o gesso é também um tipo de aglomerante. Então, esses aglomerantes, eles são compostos de uma ou mais substâncias capazes de endurecer de forma rápida ou lenta e, em consequência, unir materiais heterogêneos de distintas naturezas. Então, o cimento tem essa característica de ser um ligante para dar características àquele material interessante, principalmente para a construção. Então, o cimento, junto com os agregados, que vai nos resultar em um concreto, esses agregados, quando ele não tem nada ligando ele, quando eles estão sozinhos, eles não têm coesão. Então, eles ficam dispersos, como mostra aqui nessa imagem. Então, quando a gente... E a gente sabe que esses agregados, eles têm grande resistência à compressão. Então, esses agregados são interessantes na construção. E quando a gente aplica um determinado aglomerante, ele vai permitir que esses agregados ganhem uma coesão e se organize de forma a se tornar um material com geometria definida, né? Se torna um material construtivo interessante para a gente. Então, o cimento Portland, assim que a gente aplica a água, né, insere a água nessa mistura, ele passa por um processo de cura e ele fica endurecido. E depois de endurecido, ele não sobre a ação da água, ele não se desfaz mais. Então, eu adiciono ao cimento água, ele passa por um processo químico que o transforma em um material mais resistente, duro, e depois que eu aplicar água nesse material duro, ele não vai se desfazer mais. Então, aqui eu tenho um exemplo justamente dessa característica desse cimento, um bloco de concreto, que quando ele está pronto, duro ali, né, aplicável, a gente pode aplicar água que ele não vai se desfazer. Então, é o que acontece com o concreto também. Eu só estou mostrando aqui como que é um processo, né, de cura, né, desse preparo, execução desses corpos de prova até fazer o ensaio de resistência. A gente percebe que a água não desfaz esse material. E ele ganha até resistência, né, após o endurecido. Bom, então, o que seria esse cimento Portland? Qual que é a sua composição? Bom, o cimento Portland, ele vem de uma mistura de clique com adições de finamente moídos. Então, nós temos o clique e a gente adiciona a esse clique alguma adição, que pode ser o gesso. A gente vai ver que o gesso vai ser uma adição fundamental. Nós podemos colocar calcário, que a gente chama de filler, pozolana e escória de alto forno. E aí vai nos resultar em um determinado cimento Portland. O que define o cimento Portland vai ser esse clique. E aí a gente consegue, com a combinação do cimento, por exemplo, mais areia, um agregado miúdo, mais água, uma argamassa, que vai servir para fazer revestimentos, assentamentos de bloco de alvenaria. E se eu adicionar cimento Portland, areia, um agregado graúdo, né, uma brita, mais água, nós vamos ter o nosso famoso concreto. Então, a gente percebe a importância desse cimento na construção civil. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a história do cimento Portland.
Como que surgiu o cimento em si? Bom, o cimento ele vem da palavra latim caimento, que vai lá da velha Roma, que significava uma espécie de pedra natural, de rochedos e não esquartejada. A ideia de cimento ela é mais antiga do que isso. Ela vem lá de cerca de 1.500 anos. E ela vem dessa mistura, né? Eles pegavam um gesso, né? A gepsita, né? E criavam esculturas, né? Construía monumentos, né? Utilizando um determinado ligante, né? E fazia essas esculturas antigas que nós temos, né? Hoje, principalmente lá no Antigo Egito, né? Então tinha que ter um material para fazer essa ligação, né? Então eles já tinham essa percepção desse material ligante. Bom, na Grécia e na Roma, a gente tinha o uso bem recorrente de solo de origem vulcânica, que possuíam propriedades de endurecimento sobre a ação da água. Então eles pegavam esse solo, adicionava água e gerava um material com essa propriedade ligante, né, que é um cimento, né? E aí a gente tem a criação desses monumentos antigos nessa idade, né, nessa época, né, da Grécia e da Roma, que estão presentes até hoje. E essa composição, né, essa composição básica de solo mais água, deu origem ao cimento natural. Então, essa composição é uma composição básica e deu a origem a esse cimento natural que foi empregado nessa época. Bom, então vamos falar mais especificamente da origem do cimento Portland. Em 1756, o inglês John Smithson obteve um produto de alta resistência por meio de calcinação de calcário moles e argilosos. O que acontece? John Smithson, ele é considerado o pai da engenharia. Ele foi contratado para fazer um farol. Ele é lá da Inglaterra, então, em uma determinada ilha, ele foi chamado para executar um farol. E tinha um problema para executar esse farol, que esse farol se encontrava próximo ao mar. Né? Então, ele tinha as estruturas desse farol, ia ter um contato direto com a água. Então, o que ele fez? Ele criou, com essa mistura, né, de calcários moles e argilosos, um cimento hidráulico, que é um cimento resistente à água. Esse cimento, ele ganha essa característica porque ele, na sua composição, nós temos mais materiais argilosos. E isso se deu justamente para a construção desse farol em específico. Então, perceba que esse farol, ele está no meio do mar. Então, ele teve que pensar, né, em um material que seria resistente à ação do mar, né? Ondas iriam bater ali e tal. Então, teria que ser um material mais resistente. Bom, não foi aí que surgiu o cimento em si, né? O cimento Portland em si. Em 1818, o francês Vicat, ele obteve resultados bem similares ao Smithson. Ele propôs a mistura de material argiloso com calcário novamente. Só que aqui agora ele não está utilizando calcários moles e também não está utilizando uma quantidade tão excessiva de material argiloso quanto Smithson fez uso. Então, o Vicat, ele é considerado como o inventor do cimento artificial. Ele concebeu a ideia do cimento em si, dessa ideia de fazer essa mistura, né, e de se obter, né, basicamente o clique, né? Então,
essa mistura de calcário e solo argiloso é que vai nos proporcionar o clique. Mas esse clique, a gente vai ver mais à frente, ele é um material granular, ele é um material que não tem essa característica fina que o cimento Portland tem, né? Então, Vicat, ele ficou parado nesse ponto, mas ele deu o passo inicial para fazer o cimento Portland. A gente fala que ele foi até, digamos assim, roubado o título dele de inventor do cimento Portland, porque ele não teve o pensamento e a astúcia do Giuseppe Asperdin, que lá em 1824, ele pegou a ideia do Vicat, né, de pegar o calcário e misturar com a argila, e transformou, fez a queima, né, dessa pedra, ele fez, né, a união do calcário mais a argila, beleza, ele fez, né, transformou no clicker, e depois ele queimou novamente esse clicker, né, essa mistura novamente. E aí ele obteve um pó fino. E ele percebeu que esse pó fino, juntamente com a água, e esperando essa mistura secar, ele percebeu que ela era dura, mais dura do que as pedras que eram empregadas na construção. E que após seco, ela também não dissolvia depois com a água. Então ele acabou inventando, né, o cimento Portland. Então, o Giuseppe Asperdin, ele patenteou o cimento Portland. Mas a ideia do cimento em si veio lá de Vicat, tá? Então, por que esse nome de Portland? Bom, o nome Portland, ele vem das ilhas Portland, das pedras que tinham na ilha de Portland, na Inglaterra. Então, essas pedras, elas apresentavam cor e propriedades de durabilidade e solidez semelhantes às rochas, né, da ilha britânica de Portland, né? Na verdade, o clicker, ele tem essas características, né? Ele apresenta essas características dessas pedras da ilha de Portland. Bom, então, assim surgiu, né, o cimento Portland lá em 1824. No Brasil, a partir de 1897, passou a tentar implantar uma fábrica de cimento, né, aqui. Porém, essas fábricas não tiveram sucesso. Por quê? Porque tinha um custo muito grande do produto. Então, as construtoras optavam sempre por importar, que era mais barato. Isso, né, é uma coisa, né, meio bizarra, né? O produto nacional não era viável, né? Era melhor importar de fora do que comprar aqui dentro, né? Que absurdo, né? Isso a gente percebe até hoje em algumas situações. Só lá em 1924, a fábrica de Perus, que hoje se tornou a Companhia Brasileira de Cimento Portland, trouxe o marco da implantação da indústria brasileira de cimento. Ela foi uma das primeiras fábricas e ela se consolidou no Brasil. E hoje nós temos diversas fábricas espalhadas pelo país e consumimos cimento. Nós consumimos muito cimento aqui no Brasil porque a gente utiliza muito na produção de concreto. O Brasil consome muito concreto. A maioria das nossas construções são em concreto. Então, eu trouxe aqui justamente um gráfico para mostrar a produção de cimento no Brasil. Aqui nós temos o eixo de milhões de toneladas, né, de produção desse cimento e os anos, né, o eixo de anos. Essa fonte aqui é do site do cimento, né, justamente dessa associação, né, dessa comunidade. Então, eles geram esses gráficos anualmente. Eu peguei isso de 2020, mas já deve ter atualizações sobre esse gráfico. Mas ele mostra uma tendência, né, que a gente já havia percebido,
de um aumento do cimento no período da Copa do Mundo, que foi entre 2010 e 2014. A gente consumiu muito, tinha muitas obras para serem feitas, né? Houve um boom na construção civil. Depois desse período, houve uma baixa. A gente vem de um período de queda, né? A partir de 2015, né? A gente começa a ter uma queda, porque houve uma queda na construção civil, né? Provavelmente essa barrinha aqui em 2019 e 2020 deu uma subida, justamente porque havia uma tendência em 2010 de um aumento na construção civil, e em 2020, com a pandemia, muitas empresas resolveram fazer reformas, né? Muitas pessoas optaram por fazer reformas, já que estavam em casa, né? Já que estavam parados. Então, houve um aumento. Acredito que em 2021 houve uma baixa, porque o valor do dólar está muito alto, e também teve que reduzir a produção por causa de mão de obra, né? Por causa da pandemia. Então, o preço do cimento, né? A procura foi muito alta, né? E houve um aumento no valor do saco de cimento, né? Só para vocês terem uma ideia, o saco de cimento no início de 2020 era mais ou menos uns R$18. Hoje, atualmente, o saco de cimento custa uns R$27, R$28. É muito absurdo o aumento que foi. E foi um aumento de um dia para a noite. Da noite para o dia, desculpa. Então, assim, foi um aumento bem considerável. Bom, vamos falar um pouquinho do cimento natural, né, que foi o cimento criado lá na Roma Antiga, né? Então, esse cimento, ele resulta no cozimento do calcário argiloso, com mais ou menos 25% de argila. Então, a gente tem essa mistura, que é bem parecido com a mistura do cimento Portland, né? É a mistura do calcário e da argila, porém não ocorre o processo de queima, tá? Ele não apresenta cal livre, justamente por isso que eu falei, não tem esse processo de queima, a gente vai ver isso na composição do cimento Portland. Ele possui baixa resistência em relação ao cimento Portland, 50% menor. Existem 3 tipos desse cimento atualmente, que é o cimento romano de pega rápida, pega lenta e pega intermediária. Então, isso vai estar de acordo com o cozimento dessa mistura, né? E aqui nós temos alguns exemplos dessa aplicação, né? De construções antigas a gente vê muito disso, mas na construção em si a gente não tem o uso desse tipo de cimento. O cimento aluminoso, ele é fabricado com a mistura de calcário mais bauxita. A bauxita é uma rocha formada principalmente com óxido de alumínio. Então, esse produto ele tem alto teor de alumínio, e com essas características, né, com essa proporção de alumínio, ele tem cura rápida, atingindo resistência final muito rápido. Em aproximadamente 24 horas já tem a resistência final do material. Custo elevado, elevado calor de hidratação. Esse elevado calor de hidratação é justamente por causa da cura rápida. Ele libera muito calor nesse processo de reação. Ele tem alta resistência à abrasão e à corrosão. Então, dependendo da situação, do emprego dele, talvez seja interessante, mas sempre tem que avaliar com relação ao seu custo. Então, nós temos algumas aplicações desse cimento aluminoso, locais em que exigem cura rápida e resistência inicial e final alta. E aí eu coloquei um exemplo, né, de uma construção submersa, em que a gente precisa fazer essa concretagem e que esse material ganha resistência muito rápido, né, para suportar os outros elementos que vêm em subsequência. Também pode ser empregado, né, misturado com o cimento Portland para acelerar o endurecimento desse material e também para reduzir o custo, né? A gente sabe que o cimento aluminoso ele é caro. Se eu colocar o cimento Portland, eu acabo reduzindo esse valor. Pisos para uso imediato, mais ou menos 6 horas. Isso aqui pode ser bem empregado para uma indústria, né, que necessite de um piso
imediatamente rápido e também pensando na resistência desse material, né, contra a abrasão, né, como eu disse, e a corrosão. Reparo em cabeça de proteção, isso de concreto protendido, cordoalhos de aço, concretagens ao mar, como eu havia dito para vocês, pré-moldados para uso imediato, né, na fábrica de pré-moldados, quando há uma necessidade, né, o cliente quer esse material mais rápido, né, então pode se utilizar, e também para fazer concretos refratários, esses concretos que a gente emprega na parte interna de fornos, churrasqueira. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho da composição do cimento Portland. O cimento, como eu havia dito para vocês, o cimento Portland, né? Ele é um pó fino. Mas esse pó fino, ele vem de quê? Ele vem do clicker mais alguma adição. Então, nós temos a adição do gesso, que é a adição fundamental. E aí a gente pode adicionar esses outros materiais como opção. Então, o clicker, ele vem dessa composição, né, que vem lá do calcário e do solo argiloso. Então, ele tem essa composição. Ele tem a cal virgem, o silicato, óxido de ferro e óxido de alumínio. E aí a gente vai representar por essa nomenclatura: cal virgem C, silicato S, óxido de ferro F e óxido de alumínio A. E essa cal virgem, né, obviamente, ela vem do calcário e os outros componentes vêm da argila. Então, vamos entender a composição química do cimento Portland. Nós pegamos o calcário, a gente brita esse calcário, né, pega da rocha, brita ele, faz a queima, né, que vai liberar a cal virgem, e adiciona a argila. E faz essa mistura, essa queima vai resultar no clicker, que vai ter esses componentes aqui. Bom, esses componentes, o primeiro dele vai ser o silicato tricálcico, tem essa abreviatura aqui, C3S. Quais são as propriedades que esse composto vai trazer para esse material? Endurecimento rápido, alto calor de hidratação, alta resistência inicial e resistência em todas as idades. Eu destaquei aqui o alto calor de hidratação, que vai ser, dependendo da situação, pode ser um problema, principalmente para concretar estruturas muito grandes, peças muito grandes, tá? E não é interessante liberar muito calor. Silicato dicálcico, que é o C2S, ele tem um endurecimento lento, resistência final e baixo calor de hidratação e baixa resistência inicial. Bom, ele tem baixa resistência inicial, porém, ele vai elevando a sua resistência ao passar do tempo e vai permitir uma resistência final bacana. Bom, nós temos o aluminato tricálcico, o C3A, que vai ter pega muito rápida, mas ela deve ser controlada com adição de gesso, né? Essa uma das funções do gesso adicionado ao clicker. Suscetível ao ataque de sulfatos, então, a meios agressivos, esse material é bem suscetível a esse ataque, né? Então deve ser controlado, né, a quantidade desse material, né? Por isso que tem de 6 a 10%. Alto calor de hidratação, alta retração. Então, esse material, ele vai dar esse composto no cimento, ele vai liberar muito calor e vai gerar uma alta retração, que vai ser uma redução considerável desse material. Ele vai retrair rapidamente. Então, deve ser controlado, né? Deve ter um controle com relação à quantidade desse material. E ele também vai propiciar baixa resistência final. O ferroaluminato tetracálcico, que é o C4AF, ele tem um endurecimento lento, porém ele é resistente a meios sulfatados, oposto ao aluminato tricálcico, e não tem
contribuição para a resistência. O que é interessante nele, né, ele existir no material, é com relação à resistência aos meios sulfatados. Aí é muito interessante o emprego desse composto. Bom, aqui nós temos a relação entre os compostos e a resistência mecânica do material. Então, nós temos a resistência à compressão versus o tempo em dias. Então, nós temos 7, 28, 90, 100, 360 e 720 como destaque. O mais interessante é esses 28 dias, tá? Que vai dar a resistência aí, que a gente fala de resistência característica do concreto, né? E também do cimento. E aqui nós temos que o C3S, ele garante resistência inicial rápida, né? Então, ele vai dar uma resistência inicial bacana para esse material. E depois ele vai chegar num determinado tempo que vai chegar à constância, né? E não vai ganhar tanta resistência. No caso do C2S, ele não tem muita resistência inicial. A resistência inicial dele é baixa em relação ao C3S. Porém, ele vai elevando a resistência à compressão desse material com o passar do tempo e isso vai continuando, né? Então, vai elevando com o passar do tempo, vai se aumentando essa resistência. O C3A e o C4AF não dão resistência a esse material tão apreciável. É bem baixinha mesmo, né? Abaixo de 10 MPa a resistência que ele propicia para esse material. Bom, então aqui nós temos a composição, né, para fazer o clicker, né? Temos essas composições, essas porcentagens que vêm lá do calcário e da argila. Esse SO3 aqui, ele vai ser o regulador de pega, né? Ele vai tentar retardar a pega do material. E os álcalis vai ser influentes na cozedura e também vai regular a pega, fazendo acelerando ela. Bom, aqui nós temos o resultado, né, do processo de desses componentes, vai me resultar nesses compósitos, que também deve ter uma certa porcentagem, tá? E aqui nós temos também, novamente, um quadro mostrando as propriedades que cada componente vai trazer para o material, né? Se é boa, se é fraca, se é pequena, se é lenta, se é rápida, enfim. Tá aqui esse quadro apresentando cada uma dessas características. Bom, agora a gente vai falar mais especificamente das adições que a gente aplica juntamente com o clicker para formar o cimento Portland. O primeiro deles é o gesso e ele é o fundamental. Ele que vai ser a base do cimento Portland. Então, sempre a gente vai ter clicker mais cimento. Clicker mais gesso. Então, nós temos como adição fundamental, ele vai servir para controlar o tempo de pega. Então, ele vai, como eu disse, como ele é fundamental, ele vai estar em todos os tipos de cimento Portland. Então, vai ser a mistura do clicker mais gesso, ok? E aí nós vamos ter uma outra adição, né, que vai formar um outro tipo de cimento Portland. Nós temos a escória de alto forno. As escórias de alto forno são obtidas durante o processo de ferro-cusa nas siderúrgicas. E essa escória, ela é nada mais, nada menos que uma combinação química das impurezas do minério de ferro com o calcário, mais a dolamita e mais as cinzas do carvão mineral. Então, quando está fazendo aquele processo, né, de aquecimento do ferro, né, e transformar ele no ferro gusa, né, tem a obtenção dessas escórias, tá? Então, essas escórias que está aqui representado, ele é bem semelhante com os grãos de areia, lembrando que não é um material metálico, tá? Lembra que ele vem da impureza do minério de ferro, não significa que ele tenha minério de ferro na sua composição. Ao adicionar a escória na composição do cimento Portland, a gente acaba aumentando a durabilidade,
a resistência final desse material e a resistência aos meios sulfatados, a meios agressivos, né? Então, a gente também vai ter, para esse cimento, né, hidratação lenta, que consequentemente vai ter uma ação cimentante, constituído por silicatos e aluminatos de cálcio. Nós temos a pozolana, que é um material de origem de rochas vulcânicas ou material orgânico fossilizado, encontrados na natureza. Ele tem essa característica meio vermelhada, mas tem outros tipos de pozolana, tá? Que quando triturados, ele fica nesse pó mais fininho. Ele permite maior impermeabilidade, maior resistência a meios agressivos, como esgoto, água do mar, solos sulfurosos e agregados reativos. Ele fica com a granulação bem mais fina, então ele acaba preenchendo todos os poros do material, praticamente, né? Então, ele impede a passagem de água agressiva no material, por isso tem maior resistência a esses meios agressivos. Reduz o calor de hidratação e a segregação de agregados. Depois a gente vai falar mais especificamente dessa segregação, né, que é um fator, é um fenômeno que é bem agressivo. E também permite maior trabalhabilidade e estabilidade de volume. Ou seja, não deixa que esse material retraia muito, justamente porque ele reduz o calor de hidratação. E permite maior trabalhabilidade justamente porque ele é mais fino, né? Então, ele dá maior trabalhabilidade para o material. O pilha calcário, ele vem do calcário, só que vem do processo de moagem mais refinado desse material, até chegar um pó com uma dimensão bem pequena. Diminui a porcentagem de vazios e melhora a trabalhabilidade e o acabamento do material. A gente vai perceber que esse filler ele pode ser adicionado se a indústria cimentícia desejar em praticamente todos os tipos de cimento. Pode elevar a resistência inicial desse material e também reduz o custo. Por quê? A gente vai ver o processo de fabricação do cimento Portland e a gente vai precisar do calcário, né, para a composição desse cimento, né? Então, a gente sempre vai conseguir obter esse filler, a gente tem ele lá disponível. Então, acaba reduzindo o custo do material se a gente acabar adicionando ele, né? A gente já tem ele disponível. Então, vamos falar do processo de fabricação do cimento Portland. A gente aqui tem todo o processo, a sequência dessa produção do cimento Portland, desde a jazida, né, todo o processo em que ele passa, né, para se transformar no cimento Portland, até o processo de distribuição. Então, vamos para o primeiro processo, a extração da matéria-prima. Então, normalmente, a fábrica do cimento fica próximo da jazida da matéria-prima, que normalmente é a jazida de calcário. Então, a gente faz o uso de explosivos para retirar esse material, normalmente faz esse uso desses explosivos ou de um outro tipo de retirada, né, dependendo da situação. E a argila a gente faz num processo de escavação, né? A gente, num determinado local que apresenta uma argila com teores, com composições interessantes para aquele cimento, né? A gente faz a escavação, esse processo de escavação, e leva até a fábrica. Bom, o processo é o processo de britagem. Como o calcário ele vem de rocha, né? A gente tira materiais com dimensões consideráveis, né? Isso não é tão interessante. Então, a gente tem que passar por um britador para reduzir o tamanho dessas rochas. Então, a gente faz essa redução e, depois disso, a gente faz o transporte desses materiais, tanto do calcário quanto da argila, para um depósito, tá? E a gente faz esse transporte ou por
correias transportadoras, né? A gente coloca esse material britado, né? Ou material escavado sobre essas correias e leva no depósito onde eles vão ficar armazenados ou leva por caminhão mesmo, né? Caminhão caçamba. Bom, depois disso, a gente faz a secagem desse material, a argila e o calcário, a gente pode fazer, né? Esse método pode ser opcional na indústria do cimento. Então, pode ser feito a secagem desse material em estufa e depois faz uma proporção desses materiais, separa esses materiais em proporções adequadas, né, respeitando os teores desejados de composição desse material, e faz a homogeneização desse material, né, da argila e do calcário. Então, depois de fazer essa homogeneização, né, quando a gente faz essa mistura proporcionada da argila e do calcário, a gente chama de cru, né, de farinha, né, de farinha cru, né, e a gente conduz essa pré-mistura, né, esse cru, para o moinho, né? O moinho, eles vão reduzir essa mistura em grãos menores, tá? Então, a gente passa por um moinho de bolas, né? Esse moinho, ele vai rotacionar, então as bolas vão quebrar as partículas desses materiais, que vão reduzir o tamanho das partículas, né? Esses moinhos de bolas, eles são associados em séries e são conjugados a separadores de peneira ou sicones, tá? Essas peneiras vão justamente ver se o material está num tamanho adequado, senão vai ter que retornar para esse processo, para essa sequência de moinhos. Bom, depois desse processo, a mistura homogênea, a farinha ou cru, é armazenada em um silo. Então, ela fica lá armazenada para controle químico e correções eventuais. Como assim correções eventuais? Bom, eles vão avaliar a porcentagem de composições, né, que existem nesse material, né, como a gente viu anteriormente. Então, eles vão verificar, né, as porcentagens, ver se está de acordo, ver se está coerente com aquilo que eles almejam, né, com o tipo de cimento que eles querem. E também respeitando as normativas, né? Então, eles fazem, né, a verificação e se tiver alguma composição fora, né, eles fazem a correção. Bom, então, depois que eles ficam, né, fazem esse controle, aqui, né, tá a imagem dos silos, né, em forma de cilindros, onde recebe esse cru, essa mistura homogeneizada, esse cru. Depois disso, a gente passa esse material pelo forno rotativo, né? Esse forno vai fazer a queima desse material. Então, a gente coloca esse cru, essa farinha cru, no forno rotativo. Esse forno, ele é feito com um tubo de chapas de aço. Ele tem um revestimento interno com alvenaria. Vou mostrar isso mais à frente. Só para vocês entenderem o processo, a gente tem a mistura crua, né, a farinha, que passa pelo forno, vai sofrer a transformação química através dessa queima, que vai produzir o clique, ok? Então, a partir desse forno, a gente vai ter o clique. Então, aqui nós temos esse forno, né, a imagem desse forno, é um forno bem grande, bem comprido, e aqui está a seção transversal desse forno. Como eu disse para vocês, a carcaça desse forno é feito de tubo de aço. O revestimento interno é feito com alvenaria refratária, com tijolos refratários. Esse forno, ele tem que ficar levemente inclinado. Então, essa parte aqui é uma parte que fica mais alta do que essa parte final. E na extremidade mais baixa, que é essa extremidade, é onde nós temos o maçarico, que faz a queima. Então, aqui, ó, nessa parte inferior, né, na extremidade mais baixa, a gente tem o maçarico, que faz a
queima, faz o aquecimento desse forno, tá? Esse forno, esse maçarico, ele pode ser obtido, né, a chama do maçarico através da combustão de carvão, gás ou óleo. E a queima, né, a temperatura deve ser controlada também, tá? Bom, assim que esse material é aquecido, passa por esse forno, ele tem que sair e ser resfriado imediatamente. Então, após a transformação química, né, desse material em clicker, a gente deve resfriar esse material de imediato através de corrente de ar ou ação de água, tá? Então, aqui a gente tem um tipo de resfriador que eles chamam de resfriador satélite, tá? Então, depois que sai do forno, imediatamente após o forno, aqui está o forno, passa pelo resfriado imediatamente, tá? Tem que resfriar esse material. Em seguida, né, depois que faz esse resfriamento, o clicker, ele é conduzido para os depósitos, tá? Então, a gente coloca esse material em depósito. Deixa ele lá armazenado nesses silos, tá? No depósito de clicker, na verdade. E depois a gente passa esse clicker pelo moinho de cimento, que é esse moinho aqui. Então, chega o clicker aqui, né, para passar por esse moinho, que é um moinho um pouquinho mais curto, que tem bolas de aço lá dentro dele, que vai fazer a quebra desse clicker para se tornar partículas mais finas. E dentro desse moinho é que a gente vai lançar o gesso e outras adições, tá? Então, aqui nesse momento desse moinho, a gente vai transformar o nosso material no cimento Portland, naquele pó fininho. Então, a gente faz a pulverização do clicker, adiciona, faz adições de gesso ou outras adições, transforma ele no cimento Portland em si, e em seguida a gente manda esse cimento para os silos. E nesses silos eles ficam armazenados, né? Eles ficam lá estocados, e depois a gente faz a expedição ou a distribuição desse material, que pode ser feito por produção de sacos de cimento de até 50 quilos, ou através de caminhão granel, ok? O que é interessante comentar sobre a fabricação desse cimento é que a posição dessas fábricas de cimento, elas são estratégicas, tá? Elas têm que ficar próximas aos meios consumidores. É claro que ela tem que ficar próxima à jazida, né? Justamente para reduzir esse custo, né? Mas ela também tem que ficar próxima desses meios distribuidores para não ter um custo tão elevado desse material. Então, agora a gente vai falar dos tipos de cimento Portland que nós temos no mercado brasileiro. O primeiro deles é o cimento Portland comum sem adição, que é o CP1. Ele é o tipo mais básico desse cimento Portland. Então, ele vai ter a composição fundamental, que é o clicker mais gesso, e nada mais. Então, a gente vai ter ele indicado para o uso em construções que não requerem condições especiais, ou seja, não tem uma necessidade de uma resistência especial, que não precisa ter uma resistência inicial considerável, uma resistência final considerável, ou que não vai ser aplicado em meios muito agressivos, tá? E que não apresentem ambientes desfavoráveis, que é justamente isso que eu disse. E vocês devem ficar atentos com a nomenclatura que vem no saco. O saco de cimento já vem com todas as informações a respeito pertinentes a esse tipo de cimento. Vem falando o tipo, qual NBR em que ele respeita e sua resistência, 25 MPa, 30 MPa, 40 MPa, enfim, eu vou mostrar as resistências relacionadas a esse tipo de cimento, tá? Bom, a gente também tem o cimento Portland comum com adição, que é o CP1S. Então, ele vai ter a mesma composição do cimento comum,
porém, a gente vai ter uma adição de 1 a 5% de material pozolâmico. É bem pouquinho. E aí a gente vai ter um aumento da impermeabilidade desse material em relação ao cimento comum CP1. Então, aí tá o saco e tá aqui, ó, a denominação desse cimento. CP1 40. Esse cimento Portland comum, ele tá lá descrito na NBR 16697 de 2018, cimento Portland e requisitos. A gente vai falar dessa norma até o final dessa videoaula, tá? Então, lá tem toda a prescrição para esse tipo de cimento. Então, nós temos a identificação, né, CP1, e em seguida a classe de resistência, que pode ser 25 e 40 em PA, as composições em porcentagem, isso a empresa, né, de cimento deve respeitar essas proporções. E nós temos também as propriedades que esse cimento deve apresentar. Então, essas propriedades aqui, ó, finura, tempo de início de pega, expansibilidade, resistência, são requisitos importantes. A gente até vai ver como que se obtém essas propriedades. É algo que deve ser verificado tanto na indústria quanto para a caracterização desse material e deve respeitar essa norma, tá? Então, quando a gente for falar dos ensaios, vocês devem recorrer a essa para verificar se o material está de acordo ou não. Temos o cimento Portland composto. O primeiro deles é o CP2E. Esse E indica que é com adição de escória de alto forno. Então, ele tem de 56% a 94% de clicker mais gesso e vai ter aí uma adição de 6% a 34% de escória e até 10% de filler. O que vai definir essa proporção de escória vai ser disponível ali para a empresa, né, para a fábrica de cimento, e também pelo cimento que ele deseja obter. Então, esse cimento pode ou não ter adição de filler, como eu disse para vocês, o filler pode reduzir o custo desse. Então, a empresa ela tem a opção de adicionar ou não esse material. É recomendado para estruturas que exijam um desprendimento de calor moderadamente lento. E aí nós temos o modelo do saco desse tipo. E ele apresenta baixo calor de hidratação, por isso que ele é recomendado para esse tipo de estruturas. O cimento Portland composto CP2E contém adição de material pozolâmico. E aí ele pode ou não ter composição de material carbonático, que seria o filler. Então, ele vai ter aí a composição de 76% a 94% de clicker mais gesso, de 6% a 14% de pozolana e até 10% de filler, que pode ou não ser adicionado nessa mistura. Ele vai permitir ao material menor permeabilidade, sendo ideal para obras subterrâneas, principalmente com presença de água, inclusive marítima. Nós temos o composto CP2F, que é com adição exclusiva de filler calcário. Então, ele vai ter de 90% a 94% clicker mais gesso e 6% a 10% de filler. Ele vai ser recomendado para estruturas de concreto armado até argamassa de assentamento e revestimento, porque vai deixar esse material mais fino e aí vai permitir acabamentos mais refinados. Não é indicado para aplicações em meios muito agressivos. Então, novamente, a gente tem a NBR 16697, que apresenta os requisitos para esse material, as classes de resistência, a identificação e as suas composições, e também com relação às propriedades, nessa mesma norma, tá? Então, observar bem essa tabelinha que está lá nessa NBR.
também o cimento Portland de alto forno, CP3, bem comum e bem usual nas construções, que ele vai consumir menos combustível na fabricação e vai reduzir os custos. Mas por que ele vai reduzir esses custos na fabricação? Porque nós vamos ter aí uma redução do uso do clicker. A gente vai usar de 25% a 65% de clicker. Nós vamos fazer mais adições de escória, de 35% a 70%, e vamos, ou não, adicionar pilha até 5%. Percebam que é uma redução considerável. Por que isso reduz o custo na fabricação? Porque eu vou gastar menos combustível. Porque o que o que consome mais é aquele processo do forno, em que eu tenho que aquecer, fazer aquele processo químico para transformar no clicker. E se eu reduzir isso, eu vou reduzir o custo da minha fabricação de forma geral. Então, esse tipo de cimento ele vai permitir maior resistência aos agentes agressivos, justamente por causa das características bem predominantes da escória. Endurecimento lento, o que vai permitir menor liberação de calor, maior resistência, resistências mais baixas nas primeiras idades, porém, vai ser mais elevada nas idades maiores. Então, a gente usa muito esse cimento nas construções em que não tem tanta necessidade de um uso imediato daquela estrutura que está sendo concretada, tá? Então, essas estruturas comuns, a gente acaba utilizando esse tipo de cimento, cimento CP3, principalmente na minha região, onde esse tipo de cimento é bem comum, porque lá tem uma siderúrgica, então as fábricas de cimento costumam utilizar a escória, então a gente tem muito desse tipo de cimento no mercado. Permite maior impermeabilidade e durabilidade. E aí nós temos a recomendação desse tipo de cimento para barragens, para fundação de máquinas, tubos e canaletas para condução de líquidos agressivos, esgotos, efluentes industriais, concretos com agregados reativos. A gente vai falar sobre esses agregados reativos, tá? Traz consequência no material. Argamassas de assentamento e revestimento, obras submersas, pavimentação de estradas, pistas de aeroportos, estruturas de concreto simples, armado ou protendido. Então, perceba que esse tipo de cimento é bastante aplicável, então a gente acaba utilizando ele bastante na construção. O cimento Portland de pozolâmico é o CP2-4, ele também consome menos combustível na fabricação, mas não tanto quanto o CP3. Ele vai consumir clique com uma porcentagem de 45% a 85%, vai ter adição de 15% a 50% de pozolana e pode ou não ter adição de filler até 5%. Vai permitir a esse material maior resistência aos meios agressivos, alta impermeabilidade e maior durabilidade. Essa alta impermeabilidade é muito superior ao cimento CP3, apresenta resistência mecânica à compressão superior ao concreto de cimento Portland comum a longo prazo, e como o CP3 apresenta endurecimento lento e aquelas considerações que eu apresentei anteriormente. É especialmente indicado em obras expostas à ação de águas correntes e ambientes agressivos. As recomendações para o cimento CP3 e para o cimento CP4, também na NBR 16697. Então, já falei bastante dessa norma, busquem essa norma, hein? Nós temos também a tabelinha falando das especificações para esses tipos de cimento. Aqui há uma diferença, tá? O CP3 tem as 3 classes de resistência, 25, 32 e 40, porém o CP4 é um pouco limitado, só tem resistência de 25 e 32 MPa. Então, aqui tá as descrições das propriedades, né, dos limitantes dessas propriedades, que a gente sempre tem que verificar quando faz análise
de laboratório desse material, caracterização desse material. Aqui da resistência, ó, importante verificar isso, esses valores. E o cimento de alta resistência inicial, CP5-ARI, também muito usual em algumas construções, é um tipo particular do cimento Portland comum. Como assim? Nós temos a mesma composição, 25 a 50% de clicker mais gesso. Parecido, né, com o cimento CP1. E nós podemos ou não ter adição de filler, até 5%. O que vai diferenciar esse cimento do CP1? Ele vai atingir altas resistências já nos primeiros dias. E como isso ocorre? Isso ocorre porque no processo de fabricação, a gente faz dosagens diferentes de calcário e argila na produção do clicker e também no processo de moagem desse. Então, a gente deixa esse cimento mais fino, então ele fica mais tempo no moinho de cimento. Então, é um processo bem similar, né, do CP1. Por isso, na verdade, muitas fábricas de cimento têm investido mais nesse tipo de cimento, que é algo que tem sido bastante procurado, justamente porque ele vai agregar alta resistência inicial. Então, dependendo do tipo de construção, já é interessante, tá? E é um tipo de cimento bem comum, não precisa de adições, né? Não precisa de escória, você não precisa de ter uma jazida próxima de escória, você não precisa de pozolana. Então, é um material um pouco mais simples de ser feito e tem uma relevância bem interessante no mercado da construção civil. Então, nós temos também os requisitos desse cimento na NBR 16.697, está lá as suas composições e sua identificação. Perceba que ele não tem uma classe de resistência definida. Temos também nessa mesma NBR as descrições das propriedades desse material. Percebam as proporções, né, que ele deve conter. E percebam aqui a propriedade de resistência à compressão. No primeiro dia, esse material deve apresentar, no mínimo, uma resistência de 14 NPa. E lá nos 28 dias, por isso que ele não tem uma classe de resistência, a classe de resistência ela é sempre definida pela resistência dos 28 dias. Aos 28 dias, esse material tem uma resistência altíssima, elevadíssima, tá? Porque ele vai aumentando a sua resistência ao passar do tempo, tá? Então, ele já vai ter uma resistência bem considerável. Então, aqui a gente tem um gráfico mostrando justamente a relação de resistência à compressão e a idade desse cimento, né? Para cada um desses tipos. Então, perceba que o cimento ARI, que é o CP5, ele já apresenta no primeiro dia resistência alta e só vai elevando com o passar do tempo, tá? E nós percebemos que o CP3, apesar de apresentar baixa resistência em relação aos demais, ele vai aumentando a sua resistência de maneira proporcional e vai aumentando, né, consideravelmente. O CP4 não tem essa característica de ir aumentando essa resistência tão pontualmente quanto o CP3. Perceba que ele está um pouquinho mais abaixo do que os demais, né? E o C1, nós temos o CP1S, né, com poucas adições de pozolana, já tem uma resistência inicial já um pouco considerável em relação aos outros, porém, na sua resistência final, não ganha um valor tão expressivo. O CP2, da mesma forma, porém, possui uma resistência inicial um pouco mais baixa. Bom, nós temos também cimentos Portland com resistência ao sulfato, o RS. Essa característica tende a oferecer resistência aos meios agressivos, sulfatados. Então, se eu tiver uma construção em um meio com esse tipo de agente agressivo, a gente pode aplicar esse tipo de material. Qualquer um dos 5 tipos de cimento
que eu apresentei para vocês podem ter essa propriedade de resistência aos sulfatos. Então, sempre que tiver, e vai estar com essa característica, vai estar descrito RS na frente, tá? Do cimento. Então, perceba que tem diversos, né? CP4, CP3, né? CP5ARI, né? Pode receber essas características, desde que respeitem essas condições aqui, né? Ter a composição de C3A no máximo de 8% e adições carbonáticas até 5%. E todo o cimento do tipo alto forno com porcentagem de 60% e 70% de escória, obrigatoriamente vai receber esse RS. Cimento do tipo pozolana que tiver porcentagem de 25% e 40% de material pozolano também recebe essa nomenclatura RS. E também, se o cimento for comprovado que ele é resistente aos meios sulfatados, ele também pode receber essa nomenclatura RS, desde que seja comprovado através de ensaios ou através de obras que comprovem essa resistência. Nós temos o cimento de baixo calor de hidratação, BC. Ele vai fazer uma liberação de calor bem baixa, abaixo de 270 joule por grama, por 41 horas. Ele vai ser recomendado para obras de grande porte, porque essas obras de grande porte, a gente vai precisar de bastante concreto, material, e a gente não pode deixar que esse material se retraia, né? Se ele liberar muito calor, ele vai retrair rapidamente. Então, não pode para esse tipo de situação. Nós temos também o cimento Portland branco, CPP, que ele vai ter uma coloração branca devido aos baixos teores de óxido de ferro e manganês, e também devido ao processo especial de resfriamento e moagem do produto, né, que vai ser diferenciado. Esse material ele pode ser estrutural e não estrutural. A gente tem muito aplicação desse cimento como não estrutural, a gente vê bastante, mas tem também para estrutural. As recomendações para esse tipo de cimento branco também está lá na NBR 16697. O uso estrutural é muito com questão de estética, né, para reduzir o custo com acabamento, pode ser interessante. E nós temos também a classe de resistência desse material, né, de 25, 32 e 40 MPa, e, portanto, também deve respeitar as caracterizações descritas também nessa NBR. E aqui nós temos uma tabelinha geral que mostra os tipos de cimento e suas propriedades, né? As propriedades que esse tipo tem, né? Então, tem essa descrição, depois vocês deem uma olhada, né? A fins de curiosidade, né, para vocês. E agora a gente vai falar sobre o recebimento do cimento, para fechar esse conteúdo. O recebimento do cimento é muito importante, como todos os outros materiais, a gente precisa receber ele e fazer as verificações de qualidade desse material. A gente tem que tomar muito cuidado na estocagem desse material. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é fazer uma inspeção visual. Então, assim que o cimento chega, o saco de cimento chega no canteiro de obra, a gente primeiro precisa verificar se os sacos estão furados ou rasgados. Por quê? Porque se ele estiver rasgado ou furado, ele vai permitir a entrada de umidade do ambiente nesse material, contato. E se o cimento estiver em contato direto com essa umidade, com a água, o que for, ele vai entrar em reação química e vai endurecer. Então, ele vai perder suas características. Também, se ele está molhado, não pode, né? Como eu disse, ele vai endurecer, ele vai começar a reagir e vai perder todas as suas propriedades. E se o cimento estiver empedrado? Se ele estiver empedrado, é porque já ocorreu a hidratação do cimento, né? E ele não dá para utilizar novamente. E verificar a existência do selo da ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, ou do Inmetro, que vai atestar se essa fábrica de cimento, né, se aquele material está de acordo com as características, com as qualidades necessárias.
Critério de aceitação é quando a gente for fazer, né, devido a essa inspeção visual, a gente deve separar esse material que está defeituoso e mandar de volta para a fábrica ou para o comércio que foi comprado, tá? E assim a gente pode negociar o abatimento desse valor, desse material, ou pedir novos materiais, tá? A gente não pode aceitar materiais danificados. Armazenamento do cimento, isso é muito importante. Primeira coisa, a gente deve deixar esse material protegido da umidade. Como eu falei com vocês, o cimento não pode entrar em contato com a água. Ele deve estar sobre estrados ou assoalhos de madeira, porque ele não pode ficar em contato com o chão, porque o chão também transmite umidade. As pilhas, né, não podem ter contato com a parede também devido a esse fator da umidade. Então, a gente deve respeitar uma distância mínima de 30 centímetros. Empilhamento ideal é de 10 sacos, tá? É o ideal para ele também não ficar muito socado, né? Para ele não ficar muito prensado. Tentar organizar, né, de forma que facilite, né, a retirada desse material, né? Isso também é interessante. Aqui, ó, foi colocado pilhas de 2 em 2, né? Isso também é interessante fazer. Organizar o depósito para o cimento de forma que o mais antigo seja consumido antes do mais novo. A gente tem um prazo de validade para o uso desse cimento, senão ele vai perder as suas qualidades. É interessante consumir cimento em um prazo de, no máximo, 30 dias. Então, o cimento que já está mais antigo no canteiro de obra, é ideal que a gente pegue e passe ele para cima dos cimentos que chegaram mais recentes. Separar as pilhas por tipo de cimento. Isso também é importante. Se você tem uma construção que vai usar alguns tipos de cimento mais específicos, colocar uma plaquinha indicando qual é o tipo de cimento e também deixar ali, né, em montes separados, que aí, né, a mão de obra vai chegar e vai ver o nome dos sacos e vai pegar, vai identificar imediatamente e pegar e fazer o uso. Então, como eu disse para vocês, aconselha-se usar o material recebido em prazo de 30 dias para a gente ter a qualidade máxima desse cimento, né? As propriedades máximas desse cimento, ok? Então, nessa aula é só, até a próxima aula.